Anão guerreiro com machado, elfo arqueiro, humano paladino. Se você está cansado de criar o mesmo personagem que todo mundo na mesa já viu milhares de vezes, esse vídeo vai mudar completamente a forma como você cria os seus aventureiros. Fala, aventureiro sombraciliano, seu taverneiro favorito. E olha, eu sei bem como é. Você senta para criar uma ficha nova, abre o livro do jogador e de repente, mais um elfo ranger com um lobo de companhia. Não me entenda mal, não tem nada de errado com os clássicos. Mas e se eu te disser que você pode pegar as mesmas classes, as mesmas raças e transformar elas em algo totalmente único? Hoje eu vou te mostrar 5 conceitos criativos que vão fazer seus personagens saírem do lugar comum e entrarem direto para o hall da fama da sua mesa. E fica até o final porque o último conceito é o meu favorito absoluto. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, ativa no selo do taverneiro para não perder nenhuma dica aqui da taverna. Vamos lá para os conceitos. Sabe aquela imagem que vem na sua cabeça quando alguém fala bárbaro? Provavelmente é um cara musculoso, coberto de cicatrizes e que resolve tudo na base da pancadaria e grunhido, certo? Pois é exatamente aí que mora a primeira oportunidade. O primeiro conceito é sobre pegar suas expectativas, que todo mundo tem, esses estereótipos que a gente carrega sobre cada classe e raça e virar elas de cabeça para baixo. Não é sobre ser aleatório ou nonsense, mas é sobre questionar. E se esse personagem for o oposto do que todo mundo espera? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina o bárbaro, mas em vez de ser aquele selvagem destruidor, ele é um erudito. Um bibliotecário, inclusive. Ele passou anos estudando, catalogando conhecimento antigo, preservando a sabedoria dos seus antepassados. Mas sabe o que acontece quando ele vê alguém rasgando páginas de livros raros? Pois bem, quando presencia conhecimento sendo desperdiçado ou queimado, aí, meu amigo, a fera desperta. A fúria dele não vem de instintos primitivos, vem de uma paixão intelectual levada ao extremo. Mecanicamente, você ainda tem todas as habilidades de um bárbaro. Sua rage, seus ataques imprudentes, sua resistência. Mas narrativamente é completamente diferente. Você tem um personagem que entra em combates e está de óculos lendo tomos antigos e durante a batalha está gritando citações de filósofos como se esmagasse crânios. Como disse Platão, a ignorância é a raiz de todo mal e... Outro exemplo nessa linha, o paladino cínico. A gente sempre imagina paladinos como esses guerreiros santos, devotos, cheios de fé e convicção, certo? Mas e se o seu paladino cumpre os juramentos não por devoção, mas porque está preso a eles? Talvez ele fez um acordo que não pode quebrar, uma promessa sobre condições mágicas que o obrigam a seguir esse código. Ele detesta ter que ser honrado. Ele reclama, faz cara feia, bufa, quando precisa ajudar alguém, mas ele ajuda, porque não tem escolha. Essa tensão interna entre o que o personagem quer fazer e o que ele precisa fazer, isso é ouro puro pro roleplay. Cada decisão heróica vem acompanhada de um suspiro de frustração. Tá, esse segundo conceito aqui é sobre entender que nossos personagens não nascem em vácuo cultural. A raça define sua biologia, mas quem define sua cultura é onde você foi criado, quem te educou, que valores eles te ensinaram. E é aí que a mágica acontece. Quando você separa essas duas coisas, a natureza e a criação, e mistura de formas inesperadas. Pensa comigo num orc. Normalmente a gente imagina tribos guerreiras, códigos de honra baseados em força, certo? Agora imagina esse orc bebê foi encontrado por uma família de elfos, mas não qualquer tipo de elfo. Elfos nobres, daqueles refinados, acadêmicos, que apreciam arte e etiqueta. Então você tem esse orc crescendo em meio a saraus, aulas de poesia, concertos de harpa. Ele aprendeu a ler música antes de aprender a punhar uma espada. Foi ensinado que usar talheres corretamente é tão importante quanto qualquer código de combate. E agora você tem um adulto que é fisicamente intimidador, um orc de verdade, forte, imponente, mas que se curva educadamente quando cumprimenta alguém, que se refere às pessoas pelo título apropriado e que fica genuinamente emocionado com uma bela estrofe. O conflito interno aqui é delicioso. Ele tem toda a capacidade física da raça dele, mas foi moldado por valores completamente diferentes. Talvez outros orcs o vejam como fraco ou traidor. Talvez alguns elfos nunca o aceitem totalmente. Ele existe nesse espaço entre dois mundos. Isso cria camadas no personagem. Ou vai para outro caminho, um anão pirata. Esquece minas e montanhas. Esse cara foi criado no mar.
Desde criança ele conhece ventos e marés melhor que túneis e veios de minério. Ele tem medo de altura quando está em terra firme, porque para ele a altura é estar longe do oceano. Mas coloca ele num mastro durante uma tempestade, ele está perfeitamente em casa. E a parte genial é que ele ainda tem todos os traços dos anões. Aquela resistência lendária à bebida, perfeita para beber todo mundo debaixo da mesa em cada porto que chega. Só que em vez de cerveja das montanhas, ele é especialista em rum e hidromel dos mares do sul. Agora a gente vai num território interessante. Criar personagens onde suas habilidades mecânicas e suas características pessoais estão em conflito direto. Não é sobre ser incompetente, longe disso. É sobre ser extremamente competente em algo que por alguma razão pessoal te causa desconforto. Isso cria uma tensão constante que é fascinante de jogar. Vamos para o exemplo clássico, o ladino claustrofóbico. Esse cara é excepcional no que ele faz. Ele é silencioso, ágil, especialista em invasões e arrombamentos, tem anos de experiência, é um profissional completo, mas ele tem um medo genuíno visceral de espaços apertados. E aí vem a missão da equipe. Precisa se infiltrar numa masmorra. Passagens estreitas, túneis baixos, exatamente o tipo de lugar que faz o coração dele disparar. Mas ele vai fazer o trabalho, porque é isso que ele faz. É para isso que ele treinou a vida inteira. Só que vai estar suando frio, respirando controlado, tendo que se concentrar para não entrar em pânico. Só imagine a cena. Ele tá lá, dedos firmes, arrombando uma fechadura em um corredor apertado, enquanto internamente está lutando contra o terror. Os outros jogadores veem a perícia, mas você, como jogador, está vivendo o conflito interno. Cada sucesso é uma vitória dupla, sobre o desafio e sobre si mesmo. Outro exemplo que eu adoro é um mago com amnésia de Grimório. Esse mago é brilhante. Ele entende teoria arcana em níveis que poucos alcançam. Ele aprende feitiços complexos com facilidade. O problema? Ele é completamente desorganizado e esquecido quando se trata de onde ele anotou as coisas. Mecanicamente, funciona normal. Você tem seus slots de magia, seus feitiços preparados, tudo corretamente. Mas, narrativamente, ele está sempre procurando aquele pedaço de papel onde rabiscou a bola de fogo. Eu sei que copiei visibilidade do Grimório, ou foi naquela margem do livro da história? Ou atrás do mapa? Bom, eu tenho visibilidade preparada hoje? Entre combates ele está sempre revirando as mochilas, checando bolsos, perguntando para os outros se alguém viu aquele papel amarelado com símbolos vermelhos. É engraçado, cria momentos ótimos de roleplay, mas não compromete a efetividade dele quando realmente importa. Aqui vai uma verdade que muita gente esquece. Começar no nível 1 não significa necessariamente ser inexperiente. Significa estar no começo dessa jornada específica ou dessa aventura. Mas e se o personagem já teve uma carreira inteira antes? Esse conceito é sobre criar personagens que já subiram alto e caíram mais alto ainda. Eles não são jovens ingênuos descobrindo o mundo. São pessoas que conhecem o gosto do sucesso e agora precisam recomeçar do zero. Pensa num ex-campeão de arena. Esse cara foi famoso. O nome dele ecoava pelos estádios, multidões gritavam em êxtase quando ele entrava para lutar. Ele tinha ouro, tinha mansão, tinha admiradores aos montes. Era a definição de sucesso. Até que ele perdeu tudo. Talvez numa aposta ruim, talvez num vício em jogos que foi consumindo a sua fortuna, ou talvez ele acreditou nas pessoas erradas e fez investimentos desastrosos. Os detalhes você cria, mas o resultado é o mesmo. Agora ele está aqui, nível 1, trabalhando com aventureiros desconhecidos por algumas moedas de ouro. Mas é aqui o ponto crucial, a arrogância ainda está lá. Ele ainda trata cada combate como uma performance, ainda faz poses dramáticas, ainda espera aplausos que não vêm quando derrota um goblin qualquer. Ele levanta a espada para o céu como se multidões estivessem assistindo, porque no fundo ele ainda quer aquela glória. Ainda está tentando provar para si mesmo, principalmente, que ainda tem valor. Ou a gente pode ir por um outro caminho, um clérigo excomungado. Ele dedicou a vida toda ao templo, estudou as estruturas, ajudou os fiéis, subiu na hierarquia e então algo aconteceu. Talvez ele questionou dogmas que não deveria. Talvez ele ajudou alguém que a igreja considerava um herege. Talvez viu corrupção nas altas posições e denunciou publicamente. E o resultado foi expulso. Ritualisticamente rejeitado pela ordem que era toda a sua identidade. Mas aqui está a parte fascinante. Ele ainda tem os seus poderes. A divindade não o abandonou. Apenas a instituição que o fez.
Então ele fica nessa zona estranha, onde sabe que está no caminho certo espiritualmente, mas foi rejeitado pela estrutura que sempre o definiu. Agora, ele precisa provar seu valor novamente, redescobrir a sua fé fora dos templos, encontrar um novo propósito sem as diretrizes que sempre teve. Por fim, e não menos importante, chegamos no meu favorito absoluto dessa lista. Esse conceito aqui vai contra tudo que a gente normalmente espera de aventureiros épicos. A pergunta é muito simples. E se o seu personagem não estiver aventurando para salvar o mundo? E se ele não se importa com tesouros lendários ou a glória eterna? E se a motivação dele for completamente mundana? Imagina um bardo que só está escrevendo um livro. Só isso. Ele não quer ser herói, não quer riquezas. Ele quer histórias. Histórias boas, do tipo que vendem milhares de cópias que são contadas em tavernas por gerações. Então, ele convence um grupo a sempre pegar a rota mais perigosa. Por quê? Porque fica melhor no capítulo 7. Quando a party chega debatendo entre negociar com o dragão ou lutar, ele vota por lutar. Não porque é corajoso, mas porque confrontos diretos são mais dinâmicos na narrativa. Durante os combates, ele literalmente para tomar nota. Espera. Como foi que você matou aquele orc? Com um giro de machado ou com um golpe descendente? Preciso descrever isso com precisão. Ele pergunta detalhes constrangedores para as pessoas. E quando você estava ali, morrendo, o que passou pela sua cabeça? Não, sério. Estou perguntando para a construção do seu personagem. Ou pensa num guerreiro que está pagando pensão alimentícia. Sério. Ele tem 3 ex-esposas em cidades diferentes. Cada uma com filhos. E ele precisa de grana. Desesperadamente. Ele não é ganancioso, ele é obrigado. Todo tesouro que o grupo encontra, ele já está mentalmente dividindo. Ok. Essa parte aqui vai para Margot, em Porto Sul. Essa outra para Helena, na capital. Isso aqui, talvez sobre para eu comprar uma cerveja. Ele sempre luta com bravura, não por honra, mas porque morrer significa deixar dívidas. Ele negocia cada recompensa com afinco, não por avareza, mas por necessidade real. E quando a party reclama que ele está sempre falando de dinheiro, ele só suspira cansado e murmura: vocês não entendem. E, um último exemplo, um ranger que está mapeando o mundo porque fez uma aposta bêbada. Ele nem gosta de viajar, preferia estar em casa numa taverna quente com uma caneca na mão. Mas, numa noite de bebedeira pesada, apostou com um cartógrafo real que conseguia fazer um mapa mais completo e detalhado do reino. Agora está magicamente preso a essa promessa. Literalmente é um contrato arcano que não pode quebrar. Então, ele viaja. Reclamando, óbvio, o tempo inteiro. Ah, mais uma floresta, que original. Árvores para todo lado, que surpresa. Mas ele anota tudo meticulosamente. Cada rio, cada montanha, cada ruína, porque não tem escolha. Quando a party quer descansar numa taverna, ele suspira aliviado. Quando quer explorar ruínas antigas, ele geme de desgosto. Mas vai e sempre atualiza o mapa antes de dormir. Olha, a real é que personagens memoráveis não vêm das estatísticas da ficha. Eles vêm das contradições, dos conflitos internos, das motivações inesperadas. Você não precisa de regras da casa mirabolantes ou de raças exóticas. Pegue o que já existe e adicione uma camada de profundidade através desses conceitos. Pergunte-se: o que as pessoas esperam quando eu falo da minha classe e raça? Então, faça o oposto. Seus mestres vão amar ter personagens assim na mesa, porque eles dão ganchos de narrativa naturalmente. Eles criam momentos de roleplay orgânicos. E melhor ainda, eles são divertidos de jogar por sessões e sessões. E aí, aventureiro, qual desses conceitos você curtiu mais? Conta aqui nos comentários qual personagem você vai criar usando uma dessas ideias. Eu leio todos os comentários aqui e adoro ver a criatividade de todos vocês. Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele like para fortalecer a taverna, compartilha com seu grupo de RPG e se inscreve no canal para mais conteúdo sobre o universo de RPG. E lembre-se, aventuras memoráveis começam com personagens memoráveis. Saúde!